Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a Palavra de Deus. Durante essa semana, eu estou compartilhando devocionais com você sobre o tema Mude a sua perspectiva. Estou encorajando você a mudar a sua forma de ver as coisas, de ver as situações, de ver a sua própria vida, a sua forma de ver Deus. Eu encorajo você a manter um coração cheio de fé e de esperança, crendo que Deus tem bons planos para a sua vida. Hoje eu quero ler com você João, capítulo 6, versículos 5 ao 13. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena meditarmos nele. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amados, nós conhecemos essa história, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu acho muito interessante a forma com que os discípulos estavam vendo tudo aquilo ali. Filipe chega e pensa: Senhor, nem muito dinheiro vai ser suficiente para comprar pão para todo mundo. Aí, quando nós lemos ali, André chega e diz assim: Senhor, aqui tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E se nós lermos no Evangelho de Mateus, ainda outros discípulos começaram a dizer: Senhor, despede essa multidão, deixa eles irem embora. Mas Jesus não queria despedi-los sem antes dar de comer a eles. Jesus não se sentiu intimidado pelas impossibilidades. Jesus não olhou para as impossibilidades. Ele sabia muito bem que em Deus tudo é possível. E ele deu graças, ele repartiu aqueles pães e aqueles peixes e deu tanto, multiplicou tanto, a ponto de todos comerem, ficarem satisfeitos e ainda sobrar 12 cestos. Amados, hoje eu quero encorajar você a não ser intimidado pelas impossibilidades. Se Jesus tivesse ouvido as palavras dos discípulos, ele teria mandado embora aquela multidão. Mas Jesus mudou a sua perspectiva e manteve o seu coração em Deus. Na verdade, Jesus não mudou a perspectiva, né? Ele apenas manteve a sua perspectiva em Deus como em toda a sua caminhada. Porque ele e o Pai eram um e ele sabia disso. Amados, hoje, nós que cremos em Cristo Jesus, que nascemos de novo, recebemos a vida de Cristo e hoje nós somos um com Cristo. Então eu quero encorajar você a não ser intimidado pelas impossibilidades, a crer que você é um espírito com Cristo, assim como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Eu e você, por crermos em Cristo Jesus, somos um com Ele. Não precisamos ser
intimidados diante das circunstâncias contrárias, mas podemos manter a nossa perspectiva, a nossa expectativa em Deus, crendo que Deus é poderoso para fazer o impossível. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, o que você está passando nesse momento, mas eu encorajo você a manter os seus olhos em Cristo Jesus, a crer que você e o Senhor são um, que a sua vida é Cristo e que Cristo é suficiente para você. Você não precisa ser intimidado pelos desafios e pelas circunstâncias contrárias, mas você pode manter a sua fé na suficiência de Cristo Jesus e ver o poder de Deus sendo manifestado através da sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos uniu a Cristo. Pai, obrigada porque nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos nos sentir intimidados diante das circunstâncias contrárias, diante das impossibilidades. Pelo contrário, nós recebemos poder de Ti, nós recebemos a Sua própria vida e agora podemos viver por meio da Sua vida. Obrigada, Pai. Nos ajuda a compreender essa verdade, nos ajuda a mudar a nossa perspectiva diante das coisas difíceis que surgem, que nós possamos manter um coração cheio de fé e de esperança, crendo no poder de Deus, crendo no Seu poder, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.